Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Bruna, professora de Geografia, e essa é uma aula para a turma do oitavo ano. Bom, o conteúdo que a gente vai ver hoje é um conteúdo novo, mas que tem a ver com os conteúdos passados. A gente estava trabalhando nas últimas aulas, principalmente sobre geopolítica. A gente viu alguns cenários da geopolítica mundial e também onde que o Brasil está inserido dentro dessa geopolítica, como que o Brasil pratica essa questão da geopolítica. Na aula de hoje, o conteúdo é sobre os blocos econômicos da América Latina. A América Latina, mais para frente, eu vou mostrar para vocês o mapa onde que ela está localizada. Mas desde já adianto para vocês que o Brasil faz parte da América Latina, ou seja, é um conteúdo então que mais uma vez a gente vai falar sobre questões que envolvem a política, enfim, a economia do Brasil, ok? Tá, o conteúdo é sobre blocos econômicos da América Latina. Mas o que é um bloco econômico, né? A priori, o que vem de ser um bloco econômico? Um bloco econômico, então, gente, nada mais é do que são instituições que ultrapassam os limites de uma nação. Ou seja, ele ultrapassa os limites de um país, certo? Ele pode ter dentro desse bloco econômico vários outros países. Os blocos econômicos, então, eles são formados por agrupamento de alguns países, né, que possuem o objetivo principal a organização de acordos comerciais, ou seja, junta um monte de países, né, alguns países, que eles possuem um objetivo principal. Esse objetivo principal é firmar acordos comerciais, beleza? Para isso, então, eles implementam, por exemplo, algumas regras, né? Por exemplo, tem a redução de tarifa alfandegária. O que é tarifas alfandegárias em relação é principalmente imposto isso, né? Imposto de um país para o outro. O que eles fazem também? Potencializam, né? Tem o fim da potencialização do fluxo de mercadorias entre países membros e estimula a concorrência em determinados setores de sua economia. Beleza. Então, um bloco econômico, então, ele tem por essas características. O objetivo principal é o quê? É um acordo, firmar entre países acordos comerciais, e daí esses países, eles fazem o quê? Redução de imposto entre eles. Eles têm o livre comércio, né? E também o livre circulação de pessoas entre esses países membros. Resumindo aí tudo que eu falei na imagem anterior lá, né, no textinho anterior. Os blocos econômicos, então, eles correspondem à união de países, mas com interesses comuns, principalmente interesses de crescimento econômico e social. É isso, você sabendo isso, você sabe o que é um bloco econômico. Que eles são países que se juntam com interesses comuns. Esses interesses são o quê? De crescimento econômico e de crescimento social. Tá. Agora que a gente sabe o que são os blocos econômicos, né, agora a gente vai entrar de fato no conteúdo da aula de hoje, que são os blocos econômicos da América Latina. A América Latina, então, ela corresponde, olhem aí nessa imagem aí, nesse mapinha aí no globo, né? Ela corresponde a essa parte verde que tá no mapa. Ou seja, a América Latina, ela é toda a América do Sul, os países que compõem a América do Sul, e os países que compõem a América Central, e o México também. Vocês podem ver que o último país lá verde, lá em cima, lá, é o México. Depois do México já é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles não faz parte da América Latina. Os Estados Unidos e o Canadá, ele faz parte de uma outra América, que chama América Anglo-Saxônica, mas isso aí é um outro conteúdo. A América Latina, então, é do México, a América Central e a América do Sul. Lembrando que dentro da América do Sul está presente o Brasil, né? Bom, o que a gente precisa saber sobre, então, os blocos econômicos da América Latina, né? A América Latina, para vocês saberem, ela possui diferentes níveis de subdesenvolvimento, ou seja, a América Latina, os países que compõem a América Latina não são países tão desenvolvidos, não são países muito ricos. Isso é principalmente devido à sua herança colonial, porque basicamente todos os países da América Latina, eles foram colônias de exploração, ou seja, países europeus vinham aqui para a América Latina, né, simplesmente para explorar as riquezas que aqui tinham. E devido a isso, acabou que os países hoje, o Brasil é um exemplo, o Brasil foi bastante explorado por Portugal. E acabou que o Brasil hoje, devido às suas heranças, né, de exploração feita por Portugal, o Brasil hoje não é um país
desenvolvido, e sim um país em desenvolvimento ou até mesmo subdesenvolvido, né? Beleza. Os blocos econômicos que existem na região, ou seja, aqui na América Latina, expõem a fragilidade de suas economias e as dificuldades em promover uma integração econômica e política mais completa e abrangente. Ou seja, os blocos econômicos aqui da América Latina, então, basicamente, eles expõem essa fragilidade que essa região aqui, né, a região que eu falo, a América Latina, é a fragilidade que essa região possui, principalmente fragilidade econômica, ok? Alguns dos blocos econômicos da América Latina são. Isso aqui, gente, eu coloquei os 3 principais blocos que possuem aqui dentro da América Latina. O primeiro é qual? A ALBA. A ALBA significa Aliança Bolivariana para as Américas. Esse bloco econômico, ele não é um bloco econômico muito forte, porque ele faz parte somente de alguns países. O Brasil, inclusive, não faz parte desse bloco econômico, ok? A ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas. A ALCA é um projeto que está em desenvolvimento. Ele está em desenvolvimento, já tem muito tempo já que esse bloco econômico está em desenvolvimento, e ele nunca, de fato, saiu do papel. Mas ele é uma aposta muito grande para que daqui a alguns anos se torne, de fato, se concretize como um bloco econômico, para que tenha, né, como o próprio nome do bloco diz, para que tenha um livre comércio entre todos os países da América. E por último aí, mas não menos importante, tem o Mercosul. O Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Esse Mercosul, ele é um bloco exclusivamente da América do Sul. Lembrando que a América do Sul está dentro da América Latina, certo? Esse Mercosul, ele é um dos maiores blocos da América Latina. E ele é um bloco expressivo no mundo inteiro. E ele é um bloco que o Brasil faz parte de forma bastante coesa, bastante forte, que o Brasil faz parte do Mercosul. E é isso que a gente vai ver agora pra frente. A gente vai ver mais sobre o que é o Mercosul. Aqui, gente, eu trouxe pra vocês aqui essa bandeira aqui, que essa bandeira representa o Mercosul, certo? E vocês podem observar aí que ela tem 4 estrelas. E essa 4 estrelas representa 4 países que fundaram o Mercosul. E agora eu vou explicar pra vocês quais são esses 4 países, ok? Bom, o Mercosul, então, né, que é um bloco econômico aqui da América do Sul, ele foi criado no ano de 1991, ou seja, ele tem quase 30 anos já de criação, né? Após a assinatura do Tratado de Assunção, foi feita por 4 países, que é aquela 4 estrelinhas que eu falei pra vocês lá, que tá representada lá na bandeira do Mercosul, que são o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, os chamados membros plenos ou membros efetivos. Entre os objetivos gerais do bloco estão a criação de uma área de livre comércio e de uma união aduaneira. Entre tantas ambições, né, o Mercosul, ele também busca uniformizar as taxas de juros. Ou seja, entre todos os países membros do Mercosul, eles querem que a taxa de juros fique o quê? Fique a mesma, certo? E também eles têm essa pretensão de criar uma única moeda. E essa única moeda, ela vai o quê? Ajudar a economia para que todos esses países, né, que pertencem ao Mercosul, eles tenham uma economia mais consolidada, se tiver essa única moeda. Da mesma forma, por exemplo, que tem lá na Europa, onde todos os países que pertencem à União Europeia têm o euro, certo? Aí aqui na América do Sul, eles querem fazer a mesma coisa. Todos os países pertencentes ao Mercosul possuem a mesma moeda. E além disso também, eles pretendem também, eles têm o estabelecimento da livre circulação de pessoas. Ou seja, eu sou do Brasil e eu quero ir lá na Argentina. Então, um brasileiro pode entrar na Argentina sem visto, certo? Devido a essa questão do Mercosul. Isso é entre todos os países que fazem parte do Mercosul. Lembrando, gente, uma coisa importantíssima. O Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, eles fundaram o Mercosul. Mas eles não são os únicos membros. Agora na próxima imagem aqui eu vou trazer para vocês um mapa que representa os países que fazem parte do Mercosul. O Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, eles fundaram, mas tem mais países, que é o que a gente vai ver agora. Aqui, gente, ó, os países pertencentes ao Mercosul. Ó, vamos pela legenda lá embaixo. Legenda, em laranjado são os membros, ou seja, os membros fundadores, certo? Em amarelo estão os associados.
Esses associados, eles não fundaram o Mercosul, mas eles fazem parte também do Mercosul, ok? E esses em marrom, né, uma cor mais neutra assim, é os que não participam do Mercosul, beleza? Que são apenas 3, que é a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Os membros, então, né, que a gente viu que fundaram é o quê? Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Vocês podem notar lá em cima que tá a Venezuela. Inclusive, a Venezuela, ela tá em cor alaranjada também. Significa que ela ajudou a fundar o Mercosul. Só que a Venezuela, no ano de 2016, ela foi expulsa do Mercosul. Porque a Venezuela estava passando por diversas crises econômicas, crises políticas principalmente. Então, chegou-se a uma conclusão que a Venezuela não faria mais parte do Mercosul. Então, hoje ela não pertence mais ao Mercosul. Ela deveria estar da mesma forma dos outros lá do lado dela, né? Em marrom, em cinza, não sei. Porque ela não pertence mais ao Mercosul. Além desses países que eu falei, né? Que são os 4 principais lá que fundaram, tem também qual? Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Certo? Então, todos esses países, todos os países da América do Sul, exceto Guiana Francesa, Suriname, Guiana e a Venezuela, todos os outros países pertencem ao Mercosul. Todos esses países, então, eles têm um tratado o quê? De livre comércio, eles têm a intenção de criar uma moeda única. Significa que isso vai sair do papel? A gente não sabe. Isso é uma questão de política, né? Questão econômica, que tem muitos fatores. Mas significa que eles têm essa pretensão de unificar a economia da América do Sul para que ela se torne uma economia bem mais forte e consolidada perante o mundo inteiro, né? Bom, gente, então para encerrar a aula, eu vou pedir para vocês hoje fazerem algo bem simples. No caderno de vocês, cada um, né, no seu caderno, vai anotar os pontos principais levantados aqui nessa aula de hoje. Vai anotar no caderno, pode ser em forma de tópico, em forma de texto, da forma que vocês preferirem. Anotar o que foi mais importante que a gente falou aqui nessa aula de hoje. Anota sobre quais são os nomes dos blocos, o que é o Mercosul, quais países pertencem ao Mercosul, o que é um bloco econômico. Anota isso tudo no caderno de vocês, ok? Daí, na próxima aula, que é a aula da semana que vem, a gente vai fazer atividades sobre perguntas, né, e etc. Atividades referentes a esse conteúdo, beleza? Então, anotem tudo, ok? E é isso, e qualquer dúvida vocês podem mandar perguntas aqui no comentário, ou então, se quiser, né, de uma forma mais privada, conversar no Messenger, não tem problema. E fiquem à vontade, mas não fiquem com dúvidas, ok? Sempre tirem suas dúvidas e esclareçam sobre as atividades, beleza? E é isso, uma boa aula a todos, e espero que vocês estejam se cuidando, né? Durante aí esse período de quarentena, de isolamento que a gente tá passando. E é isso, gente. E uma boa tarde a todos.